Eu tenho boas notícias pra você. Aparentemente o seu Windows estava capando a performance do seu PC. Como é que é? Especificamente se você tinha um Ryzen. Você tinha Intel também, mas especialmente se você tem um processador Ryzen. Talvez a performance que você estava tendo aí não era a performance correta, porque você estava esquecendo de ativar um pequeno truque. Exatamente, existia um truque, um código secreto para você conseguir desbloquear a performance. Felizmente agora é bem fácil de acessar e eu vou poder mostrar para vocês. E de quebra a gente conseguiu desbloquear o poder oculto. Será que os Ryzen 9000 realmente têm salvação? Eles têm toda aquela performance que a gente não tinha encontrado nos reviews? Tudo isso e muito mais agora, onde nós vamos encontrar nas profundezas do Windows o segredo da Microsoft e dos Ryzen. Caso você esteja por fora, a AMD já lançou a linha Ryzen 9000 Zen 5 e o review de lançamento foi horroroso. Sim, a performance no lançamento dos Ryzen foi de ruim a pior. Em todos os canais que você via, o que você notava era a baixa performance deles em jogos, principalmente se comparado às contrapartes da geração anterior. A gente viu ganhos de no máximo 6, 7% ali na média. Isso numa situação completamente favorável, testando com jogos mais antigos, em situações onde os Ryzen 9000 conseguiam tirar alguma vantagem do clock mais alto, do ganho de IPC. No teste que a gente fez aqui, por exemplo, o 9950X conseguiu a façanha de ter a mesma performance do que o Ryzen 9 7950X. Obviamente que no próprio lançamento a gente já disse pra vocês, galera, é estranha essa performance, não é o que a gente esperava, não é o que a AMD prometeu, mas a real é que nós fizemos aqui seguindo basicamente o que a gente segue para todos os processadores, então eles foram testados em pé de igualdade, mas, segundo a AMD, eles não estavam concordando muito, falaram, não, essa performance aí, não, acho que essa performance tá errada. A gente, legal, então fala pra gente aí o que tá errado, a gente corrige. E a resposta da AMD foi, então, segue esse manualzinho aqui, que é basicamente quase tudo que a gente já fazia aqui para testar. O que não faz muito sentido, porque quando a gente testa um processador, a gente testa aqui, como eu disse, em pé de igualdade, ou seja, todos eles estão na mesma situação. Eu não preciso ficar aqui colocando, por exemplo, nossa, mas você não testou o i9 com 7200 megatransfers. Não, a gente testou exatamente nas mesmas condições. Inclusive, 6000 megatransfers, que é o que a gente usa aqui para memória, é overclock nas duas plataformas. Então, não está sendo injusto para ninguém. É claro que o processador da Intel conseguiria mais, mas isso aí também já entra em outros detalhes. A gente tenta estabelecer aqui um meio do caminho que seja justo para testar esses produtos e que faça sentido. Eu não vou ficar capando o processador, nem ficar encontrando aqui situações especiais. Mas é claro que nós tivemos aí algumas sugestões dos próprios telespectadores, dos espectadores, dos inscritos. Nós tivemos algumas sugestões dos inscritos para a gente testar aqui. Falando, não, mas vocês não testaram isso, não testaram aquilo, não testaram aquele outro. Algumas coisas a gente deixou de lado, como o PBO, porque o PBO é overclock, a gente não testa overclock nem para Intel e muito menos para AMD. A gente não testa para nenhum dos dois. Mas tivemos outros detalhes aqui que passaram talvez despercebidos. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, agora se você tá aí assistindo esse vídeo depois de muito tempo, você só não tem essa performance que a gente tá mostrando aqui se você é um daqueles caras malucos que fala, eu não atualizo nada, porque tudo que eu atualizo dá problema, e você não atualiza o Windows. Oi, Edmonk, tudo bem? É com você que eu tô falando. Ih, rapaz. Se você é desses malucos, aí você realmente não vai ter, primeiro, nem os benefícios de correções de segurança, claro que você também não tem os bugs que traz a atualização do Windows, mas você também não vai ter esse aumento de performance, tá? O que acontece? Durante os testes e nessa conversa aí com os reviewers, uma conversa muito ruim por sinal, porque a gente teve respostas cada vez mais espaçadas e mais vagas, parecia que a gente estava conversando com a tendolística e não com os engenheiros da AMD, e eles davam sugestões de que, olha, os testes de vocês, assim, a gente não acha que tá errado, mas também não acha que tá certo, muito pelo contrário. Pera, eu não entendi esse final. Faz esse negócio aqui, e era mais ou menos isso. E eles não chegaram a testar exatamente o que a gente testa, ou seja, olha, esse aqui são os nossos resultados, você pode validar? Não, a AMD nunca validou os nossos resultados, mas a gente validou os deles e nunca batia com a performance que eles estavam apresentando. Só para deixar claro, mesmo depois dessa atualização, ainda não bate com os números da AMD, tá? Ué? Mas eles sugeriram uma coisa inusitada. Vocês deveriam testar no modo
administrador do Windows. Por que eu testaria no modo administrador? Você fala assim, Robson, mas todo mundo usa no administrador. Não, isso aí é o administrador local, ou seja, o administrador local da conta. A gente tá falando do administrador, seria o super administrador, que basicamente ninguém usa pra nada, porque você não deveria usar isso em nenhuma hipótese no seu PC na sua casa. Porque se você tiver uma invasão qualquer, um hacker conseguir baixar alguma coisa no seu PC, ou você vai baixar, né? Se o hacker baixar, você já perdeu. Se você baixar algum arquivo malicioso e de repente você infectar o seu computador, significa que você está no modo super administrador, que ele vai poder fazer qualquer alteração no seu PC sem precisar pedir autorização nenhuma. Fudeu de vez! Não vai aparecer nenhum pop-up, o Windows não vai impedir de nada, porque fala assim, eu acho que você sabe o que você está fazendo. Isso acontece porque a AMD testa com ferramentas automatizadas, eles não fazem o benchmark como a gente faz aqui. Alguns jogos a gente até utiliza, por exemplo, teve o Black Myth Wukong, que saiu agora, que tem uma ferramenta excelente de benchmark, mas muitas outras é uma porcaria a ferramenta de benchmark, porque não vai representar uma situação, principalmente para teste de CPU, ou seja, ele vai acabar sendo limitado pela GPU, vai apresentar uma situação que não condiz com o gameplay, ou seja, não faz sentido eu testar um negócio só para mostrar número bonitinho para vocês, se na hora que você testar ser uma porcaria a performance. Ele tem toda a razão. A AMD faz muito isso e, mais interessante, ela testa com jogos velhos. O lançamento mais recente que eles têm nos testes é coisa de 2 anos atrás. Não, eu não fiz essas contas, quem fez foi o Hardware Unboxed. Aliás, o crédito por boa parte das descobertas que tá aqui é deles. Mas é claro que algumas coisas a gente acabou encontrando estranhas aqui, como por exemplo, Cyberpunk 2077, eles testam lá e nada bate com o nosso teste. E a gente chegou à conclusão de que talvez seja porque eles usam uma ferramenta de benchmark, que não é uma boa ferramenta de benchmark para CPU e nem reproduz uma situação real no jogo. Mas esse é só um detalhe. A questão toda é que, apesar da gente continuar mantendo os nossos benchmarks, os nossos testes com o modo de gente normal, que é não usar o admin, a gente falou, bom, vamos testar, vamos certificar se de repente não é essa a diferença, a discrepância com os benchmarks que a AMD apresentou. E com isso descobrimos uma coisa positiva. A atualização 24H2 do Windows vai trazer benefícios para quem utiliza o Ryzen. Nossa, falou tudo isso para contar a história. Se você não chegou, você não sabia. Se não, pule até aqui. Não vai conseguir pular porque já chegou aqui, né? Essa atualização, ela traz benefícios que, segundo a AMD, serão similares aos testes que nós vimos aqui no modo admin, ou seja, os ganhos serão similares ao que a gente vê no modo admin, ou seja, pode ser um pouco para mais, um pouco para menos. E como a gente não testou o modo Insider, que não é exatamente a versão final, muito menos a camiseta, nós resolvemos testar aqui a versão admin para mostrar para vocês o que supostamente deveria ser a performance, o que deve ser próximo do que você vai obter aí, principalmente fazendo essa atualização nos seus Ryzen, e se isso salva ou não salva os Ryzen 9000. No dia seguinte... Opa, eu do futuro aqui mandando uma mensagem para vocês aí também do futuro. Na verdade, você não vai precisar baixar o 24H2, você não vai precisar fazer nenhuma dessas gambiarras, porque essa atualização que só viria no 24H2 já está disponível, você pode baixar hoje. Ela está inicialmente como uma atualização opcional, então você vai entrar lá, vai estar esse número aqui, né? Vai lá no Windows Update, baixa a atualização e aí você vai poder testar. Uma dica que eu dou é que vocês façam uma atualização e tentem depois se instalar do zero o Windows. Eu sei, não é exatamente o que você gostaria de ouvir, mas pelos testes que a gente viu, pode ser que numa instalação, tipo, já meio cansada do Windows, você não veja nenhum resultado. Então, se você, sei lá, de repente tem um sistema já redondinho, que está separado, vai lá, faz a instalação do zero e baixa essa atualização. Se você vier mais do futuro ainda, já vai estar no 24H2, você não vai precisar fazer nada disso. Inclusive, seus números podem ser melhores ou piores do que os números que a gente está vendo aqui, porque eles são similares, segundo a AMD. Daqui para frente, todos os testes já vão estar com essa otimização para o Branch Prediction, que é só nos Ryzen. Então, qualquer Ryzen que você tiver, seria bom você fazer essa atualização. Na verdade, seria bom você atualizar o seu Windows de vez em quando, né, Edmond? Qualquer Ryzen que você tiver de qualquer geração, faz atualização porque você vai ter alguma coisa de ganho. Intel também tem ganho, a gente já viu alguns testes agora depois, né, que a gente terminou esses, mas não é tão grande quanto o dos Ryzen, porque é justamente do Branch Prediction. Além disso, a AMD também estará lançando uma atualização de BIOS que vai aumentar o TDP desses processadores. Isso aí você vai ver nos testes. Para isso você tem que se inscrever no canal, porque olha o tanto de teste que a gente fez aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações quando a gente vai trazer com o TDP maior. Será que esta vai ser finalmente a salvação do Ryzen? Porque essa do Windows meio que não ajudou, mas não salvou ninguém não. Meu Deus. Eu vou pular as introduções da parte das configurações, o setup a gente já mostrou, é por isso que vocês vão ouvir o Robson do Benchmark aí falando qual é a nossa bancada de testes.
Preguiça. A nossa plataforma de teste foi uma B650E Aorus Master com Watercooler X360 Water Force, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade 6.000 megatransfers por segundo, um NVMe de 2 TB Kingston Fury Renegade e uma fonte V850 Gold V2. A placa de vídeo utilizada nos testes é uma RTX 4090 Founders Edition, obviamente para remover todo tipo de gargalo que poderia ser causado por uma placa de vídeo. E aqui os testes, nós fizemos alguns testes adicionais. Primeiro, nós testamos ali a questão do Core Parking. Sim, o Ryzen 9 9950X e o 9900X tem um pequeno probleminha com o Core Parking, que você não precisa e nem deveria saber do que se trata, mas para tentar resumir e explicar de uma forma simples para vocês, isso aí é como o Windows gerencia os complexos de núcleos que tem nos Ryzen. Então quando você tem um Ryzen 9000, ele tem dois complexos de núcleos, com 8 cores e 16 threads ou com 6 cores e 16 threads. É quase como se eles pegassem dois Ryzen 7 9700X e virassem um 9950X e dois Ryzen 5 9600X e virassem um 9900X. É quase isso, porque na verdade é isso, tá? Sabia não? E como existem dois núcleos, nós temos ali como se fosse realmente dois processadores com uma controladora. E aí o Windows fica confuso, fala, tá, mas para onde que eu mando as tarefas? Para esses dois núcleos existem uma interconexão ali, o Infinity Fabric, lembra? A gente falou muito no começo, porque ele era responsável pela performance ruim dos Ryzen de primeira geração dos jogos, ele ainda é responsável por algumas dificuldades com os jogos. Afinal, você tem que passar as informações por essa interconexão e ela gera uma certa latência. Por isso, com o Core Parking, que a gente viu primeiro lá nos 7950X3D, no 7900X3D, o que o Windows faz é basicamente priorizar, para quando você entra em jogos, o núcleo que tem a melhor performance. No caso dos processadores com X3D, é passar para o núcleo que tem mais cache, ou para o complexo de núcleo que tem mais cache, porque quando você tem um 7950X3D, apesar de ter dois CCDs, somente um tem um empilhamento de cache 3D, ou seja, você tem um 7800X3D e um 7700X no mesmo processador. Muito legal, né? Que viagem é essa, velho? E aí, para você ter a boa performance, você teria que jogar a tarefa principalmente para esse CCD. Por alguma razão, a AMD meio que adotou isso como padrão nos Ryzen 9000, por alguma necessidade específica, principalmente por conta do clock mais elevado. Esses processadores se beneficiam em relação aos Ryzen 7000, um 7950X, por exemplo, do CCD ter um núcleo, né? Um núcleo, ou pelo menos um complexo, com núcleos mais rápidos do que a geração anterior. Então, o que acontece é que se você, por exemplo, se você tivesse lá um Ryzen 5 9600 e de repente passasse para um 9950X, você supostamente não teria performance máxima, porque o Windows não ia entender que ele teria que fazer essa alocação correta de tarefas e núcleos. Então, segundo a AMD, quando você faz o upgrade de um Ryzen 5, por exemplo, ou de um Ryzen 7000, que ele só tenha um complexo de núcleo, ou que ele não seja um com empilhamento de cache 3D, um 7950X, você teria que reinstalar o driver, pelo menos, o que é uma coisa que a gente já faz, é padrão reinstalar o driver do chipset, ou em últimos casos você teria que formatar. Na verdade, segundo eles, o ideal é você formatar o Windows para você ter a melhor performance. Nos nossos testes a gente não formata o Windows toda vez, mas obviamente a gente faz a limpeza de drivers, o que simula um upgrade, o que faz todo sentido, principalmente quando você está saindo de uma geração anterior para nova. Isso é válido para Intel também. Então a gente, de novo, testa em pé de igualdade. Mas claro, nós também fizemos o sacrifício de testar com o Windows zerado em todos eles, o que não é muito difícil, mas a gente também testou. Aqui vocês vão ver os resultados como o padrão, que foi o primeiro teste que nós apresentamos para vocês, com o Core Park, onde nós fizemos, além disso, além de formatar, nós colocamos também a otimização forçada que o Gamers Nexus mostrou. Você consegue fazer isso via prompt de comando. Aliás, eu sugiro que você assista esse vídeo. Se você comprou um 9950X e quer se certificar de que está funcionando, você pode usar os prompts de comando. Você também pode usar através da BIOS da placa-mãe, mas a nossa não consta com essa opção, infelizmente, né? Então a Gigabyte não adicionou, a ASUS também não nas B650. Pode ser que o controle do Core Parking esteja disponível só para X670 ou X870 ou placas superiores. Não é importante. O importante é você saber que uma das formas de você resolver é formatando. Se você formatar do zero, em tese, o teu Windows já é para reconhecer isso. Claro, depois você ativar o Game Mode e você fazer todo o passo a passo. Muito chato! Você compra um Ryzen 9, mas se você quiser jogar nele, você precisa seguir praticamente um manual de instruções para aprender a dirigir. E aí ele vai conseguir funcionar e tirar toda a performance pela qual você pagou, por sinal. Dito isso, nós testamos com o modo padrão, testamos com o Core Parking forçado, ou seja, tendo total certeza de que ele está funcionando desse jeito, que foi uma recertificação dos nossos benchmarks, e depois com tudo isso na versão 24H2, ou seja, nós fomos lá e testamos com o modo admin. Obviamente não é o 24H2, nós vamos adicionar esses testes nos próximos benchmarks, então todos os comparativos que você vê depois já vai estar com essa otimização, mas é importante você saber que mudou e quanto você ganha de performance. Começando aqui pelo Plague Tale, rodamos tudo em Full HD, obviamente. Se a gente pegar aqui o 9950X como
foi o review no lançamento, e a gente comparar ele aqui com o Core Parking, a diferença foi nenhuma. Inclusive a gente perdeu nas mínimas, ou seja, foi uma oscilação ali dentro. Com o 24H2 ou com o modo admin, nós saímos de 198 FPS para 229 na média, e as mínimas saíram de 131 para 138. Então a gente teve um ganho de 16% na média, o que é bastante coisa, e de 5% nas mínimas. Mas é claro que a gente também testou com o 7950X, porque essa otimização ela também vai beneficiar os Zen 4 e os Zen 3 também, ou seja, os Ryzen 5000 também vão se beneficiar. Lógico que não na mesma proporção como a gente vê aqui. Por exemplo, o 7950X tinha uma média de 193 e mínima de 126, foi para uma média de 217 e mínima de 133. Então ele ganhou 10%, 6% a menos do que o 9950X. O que, de novo, não bate com os números de 9% da AMD, mas pelo menos não é 0% ou 1%. A gente já está falando do que a gente viu, pelo menos em todos os outros resultados médios, que dá na casa dos 5 a 6%. Partindo agora para o Avatar Frontiers of Pandora, aqui a gente ficou mais ou menos na mesma, porque a gente já está chegando em alguma limitação, seja da GPU, seja da engine, seja qualquer que for, a gente já está basicamente na mesma performance. De qualquer forma, pelo menos o 9950X ganhou nas mínimas, saiu de 154, 156 para 168. Aqui, o 7950X também ganhou, não tanto, mas saiu de 152 para 165. São só 3 FPS a menos. As médias ficaram iguais, então a gente teve aqui um ganho de performance igual nas duas plataformas, 104 na média e 109 ou 107 na mínima, tá? Com o 7950X, a gente usou no mesmo sistema que foi feita a otimização do Core Parking e aí ele também ganhou alguma coisa, tá? Ele ganhou coisa de 2 a 5% ali. Então, curiosamente, essa otimização funciona até pro 7950X. Em Call of Duty Modern Warfare 3, aqui a gente vê um ganho de performance ao contrário, também conhecido como perda de performance, já que no modo padrão aqui, ou seja, no teste que a gente fez inicialmente, a gente tinha 358 de média e 361 no 7950X, e a gente viu isso cair para 345, 346. As mínimas ficaram mais ou menos a mesma coisa, não perdeu muito, não teve uma grande oscilação, mas na média dá para perceber. De qualquer forma, o 9950X aqui ficou com a mesma performance que estava o 7950X, então não é uma bala de prata, não resolve todos os problemas, em alguns casos você pode até perder performance. Em Counter-Strike 2, Counter-Strike 2 soa muito velho, né? O Counter-Strike 2, nossa, CS2. No CS2, a gente viu um grande salto de performance aqui, então o 9950X que estava com uma performance idêntica ao 7950X, ele saltou, né? Se a gente fizer a otimização pro Core Parking ali, forçando ele realmente a funcionar com Core Parking, a gente saiu dos 508 para os 560 de média, as mínimas ficaram iguais, mas no mesmo sistema que a gente fez a otimização, que não faz muito sentido pro 7950X, ainda assim, o 7950X fez média de 558 e mínima de 208, ou seja, ficou mais ou menos a mesma performance. Porém, com a otimização pro 24H2, rodando no modo admin, o 9950X fez média de 647 e mínima de 230, enquanto que o 7950X fez média de 598 e mínima de 221. Aqui, finalmente, a gente viu uma diferença grande de performance do 9950X pro 7950X. Claro que pode ser uma oscilação, principalmente de performance, por conta de seu CS2 e tudo mais, benchmark, mas eu não vejo por onde não confiar nesse resultado. Afinal, a gente teve aqui um salto de 27% de performance saindo do modo normal pro modo admin, mesmo com as otimizações para Core Parking. O 7950X também teve um ganho, só que de 18%. Então, mesmo assim, a gente vê 9% de performance. Aqui é os 9% que a AMD tá mostrando, mas até 9%, né? Que esse foi o máximo que a gente viu aqui. Cyberpunk 2077, a gente finalmente desbloqueou o poder oculto aqui dos processadores. Com otimização para Core Parking no sistema, com otimização para Core Parking, a gente saiu de 129 para 145 no 9950X. Mas no mesmo sistema, o 7950X também viu ganho de performance de 145 para 149. Então, existe uma melhoria se você sair de um Windows que você já estava utilizando há muito tempo e fazer uma instalação do zero, e ter a otimização do Core Parking que ajuda no caso do 9950X. Mas nesse caso aqui do 9950X, principalmente no Cyberpunk, o que a gente viu mais talvez tenha sido realmente uma instalação do zero do Windows do que a própria otimização para Core Parking. E isso é um padrão que a gente vai ver nos testes. Apesar de a gente ter forçado essa otimização através de prompt e tudo mais, a questão é que o ganho provavelmente veio mais de uma instalação limpa do Windows, porque a gente vê o ganho de performance muito próximo do 7950X. Então, inicialmente, o que poderia ter sido, né, sugerido pela medida do problema, não era o problema, já estava funcionando padrão mesmo nos testes que a gente fez inicialmente. E aqui o salto de performance foi de 30%, que é bastante coisa usando o modo admin, mas a gente também vê esse ganho aqui no 7950X, ou seja, instalando o Windows, uma versão do zero, mais modo admin, a gente vê um ganho muito grande, né, em comparação com o sistema operacional que está sendo utilizado há algum tempo, que é mais ou menos a situação que você deve ter na sua casa. Partindo para Fortnite, aqui a gente também vê um grande salto de performance com o Windows limpo, com uma instalação limpa, ou mesmo com a otimização do Core Parking. Na verdade, quem ganhou mais com a instalação limpa foi o
9950X com 359 de média e 280 de mínima, contra 348 de média e 275. O 9950X ficou com a mesma performance, mas usando o modo admin, ou a nova atualização, aí as otimizações, ele saiu de 342 para 441, e as mínimas foram para 312. É um salto bem grande, mas o 7950X também teve ganho. Foi ali para casa dos 405 de média e 317 de mínima. É curioso como o Fortnite parece ser afetado por rodar no modo normal, né, no administrador local e não no super administrador. Então é meio bizarro, mas enfim, se a gente comparar aqui os ganhos, né, principalmente saindo aí da performance inicial do 9950X, ele ganhou 29% na média e 21% na mínima. É bastante coisa mesmo. Aqui no 7950X a gente vê um ganho um pouco menor, então a gente vê ali coisa de 13%, mas ainda é muita coisa, menos do que no anterior, porque quando ele estava com a instalação limpa do Windows, ele já teve um ganho ali interessante, né, na casa ali dos 5%, comparado principalmente com a performance do 9950X. No Horizon Forbidden West a gente já está bem próximo do limite do que dá para extrair nesse segmento dos testes, e aqui, saindo do Windows como a gente usa padrão, indo para uma instalação limpa, o 9950X ganhou um pouco de performance, mas o ganho mesmo veio aqui utilizando o modo admin ou as otimizações do 24H2, onde ele foi para 217 de média contra 211 do 7950X. Os dois ganharam performance também, a gente foi ali para 11%, né, de ganho de performance no 9950X, e coisa de 5% ali pro 7950X comparado com a performance anterior a todas as otimizações. No Spider-Man Remastered, aqui o 9950X na verdade perdeu performance e o 7950X também. A gente formatou o Windows, colocou no zero, fez a otimização de Core Park pro 9950X e por algum motivo piorou a performance. Assim como a otimização, né, pro 24H2 ou pro modo admin, aqui o 9950X teve uma mínima horrorosa, 64 de mínima, e o pior que foi repetindo várias vezes o teste. Então, talvez na otimização final do 24H2 isso mude e ele consiga resolver esse problema, mas de qualquer forma ele saiu ali de 182 foi para 172, perdeu 10 FPS na média. Mesmo ignorando as mínimas, ainda foi pior. O 7950X tinha uma performance inicial melhor, depois que a gente formatou ele perdeu performance e ganhou um pouquinho com a otimização. Então, foi uma oscilação meio inexplicável. Eu posso explicar isso para vocês dizendo que está chegando mais próximo do limite do que o próprio engine pode entregar com o CPU, gargalo de CPU, e quando você chega no gargalo do CPU, o comportamento começa a ficar bem errático. Apesar de ser meio, né, diferente esse resultado, ele vai acabar refletindo no que você pode encontrar com alguns jogos. Se já tiver muito no limite, pode gerar até mais instabilidade chegando no FPS mais alto. Ele bate no teto da engine e volta, como a gente via, por exemplo, em GTA V. Em Starfield, a gente teve um ganho bem interessante aqui, que foi perder tempo testando Starfield. Infelizmente, a gente tem que voltar a testar, aliás, a gente tem que continuar testando porque vai ter uma atualização pro Starfield e as pessoas provavelmente vão voltar a jogar ele, até elas se enjoarem de novo. Mas aqui, o ganho de performance, ele foi pequeno. A gente, saindo aqui dos testes padrão, a gente teve uma oscilação, na verdade, as médias caíram, coisa de 4% aqui no 9950X, caíram também ali no 7950X e com o modo admin também. Mas você vê que as oscilações aqui é basicamente a mesma coisa, eu diria que tá mais ou menos dentro da margem de erro. As mínimas ficaram iguais, né, 86 a 88 FPS, mas ficou mais consistente com a atualização e com o modo admin. Não tem nada que salve esse jogo, infelizmente não tem arma secreta para resolver isso aqui, os dois têm basicamente a mesma performance, não foi aqui que surgiu o poder oculto dos Ryzen 9000 frente aos Ryzen 7000. The Last of Us é outro jogo que a AMD não testa, até porque não tem benchmark, então eles não vão testar, porque tem que testar na mão. Aqui, o modo admin, ele melhorou a performance, saiu de 144 para 152, ou de 143, porque dava na mesma, mesmo com as otimizações, com atualização, com instalação limpa, ficou a mesma coisa. O 7950X, ele teve uma oscilação na performance, saiu de 141, foi para 145, depois 146, ou seja, basicamente a mesma coisa, e ganhou um pouquinho nas mínimas com o 24H2 ou com o modo admin. Quem se beneficiou mesmo foi o 9950X, que foi ali para 152, então ganhou 6% em relação ao seu resultado inicial. Certo, mas isso aí resolve o problema dos Ryzen 9000? Então agora os Ryzen 9000 já são muito melhores, eles são 15, 20% melhores do que os Ryzen 7000? Bom, se a gente comparar especificamente o 7950X com o 9950X, não, porque eles tinham a mesma performance. Nos testes iniciais eles tinham as mesmas performances, né? A mesma performance no caso. Com a otimização que nós fizemos, que a AMD sugeriu, que é basicamente conferir o Core Parking, que já estava funcionando inicialmente, nós decidimos forçar o Core Parking e fazer uma instalação limpa do Windows, que segundo eles é muito recomendável e tal, e realmente recomendo. Se você vai montar um PC novo, obviamente você não vai ficar pegando o sistema operacional de uma outra plataforma. A gente está usando o mesmo sistema, mas na mesma plataforma. E o que afeta diretamente seria o driver. Para controlar esse bendito desse Core Parking,
é meio que uma junção de fatores. É o sistema operacional que vai controlar e o chipset que vai controlar. Tá? Então o driver ele tem um impacto nisso, por isso que eles falam reinstale o driver, não sei o que, sim, a gente reinstala o driver porque você está mudando de processador, muda o comportamento. Em tese você não necessitaria fazer isso, porque de um ponto de vista do usuário, você faz o produto para o usuário mais básico, e o usuário mais básico não vai atualizar o driver de chipset, que ele talvez nem tenha instalado e quem instalou foi o Windows. Quem deveria fazer isso automaticamente é o Windows Update. Ah, mas é culpa da Microsoft. Errado, a culpa é da AMD, que vende um hardware para rodar software Windows. Então eles devem pensar nessa parte de otimização e trabalhar com a Microsoft, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse modo admin, ele talvez nunca fosse descoberto se a discrepância de performance da AMD não fosse tão grande em relação aos reviewers. E mesmo assim, a solução da AMD foi não responder exatamente o que a gente estava fazendo, não testar para poder certificar os nossos resultados, né? E gerar essa grande confusão. Mesmo com esses ganhos de performance, por exemplo, o 9950X agora teve um ganho de 13% em relação ao review inicial, mas ele continua só 5% acima do 7950X. Para os nossos testes, foi o suficiente para igualar mais ou menos o que se via, por exemplo, no Hardware Unboxed. Mas a gente testa em situações diferentes, a gente não testa nem nos mesmos jogos, nem nos mesmos presets, nem nos mesmos locais que a gente, apesar de a gente testar em game, a gente escolheu outros lugares. Então a nossa performance só foi o suficiente para ficar com o que eles já tinham visto lá. O que é melhor do que o inicial, mas eu continuo com a minha mesma conclusão. Não vale a pena. Você não tá pagando 5% a mais para ter o 9950X. Tudo isso? Ah, mas veja bem, para outras aplicações, ninguém tá falando de outras aplicações. As outras aplicações você tem que ver especificamente pro que você vai comprar. A gente tá aqui simplesmente confirmando o que a própria AMD disse. Esse é um dos nossos trabalhos, a gente está aqui para revisar o produto. Quem fez a primeira visão foi o próprio fabricante. E se nem ele consegue determinar qual que é a performance do produto dele, aí fica um pouco difícil de a gente conseguir revisar alguma coisa. De qualquer forma, nós tivemos aqui um ganho de performance, você vai ter esse ganho de performance, não especificamente esse, porque vai variar de produto para produto, talvez no 9700X, no 7700X, seja diferente a performance, e para você ver isso, você vai ter que acompanhar os testes que a gente faz. Inclusive, se inscreve no canal e clica no sininho, tem playlists aqui com vários testes, e a gente vai trazer lado a lado desses processadores, especificamente para você ver qual foi o ganho de performance no seu processador. De qualquer forma, não precisa pensar muito, só faz a atualização para o 24H2, a não ser que você seja do grupo do chapeuzinho de papel alumínio, aí você fica com o seu Windows velho todo certinho e continua com a performance toda cagada. Entendeu? Pelo menos no 9950X você estará perdendo 13% de performance se você estiver seguindo os mesmos padrões aqui, e no 7950X 8%. É um ganho interessante? Sim, principalmente se a gente estiver falando de CS. Em CS foi onde a gente viu o maior ganho, pelo menos nos nossos testes. E isso pode se repetir em outros cenários, em outros processadores, em outros jogos. Eu não fiz os testes na Intel ainda, mas pelo que a gente viu aqui de prévia com alguns colegas, o ganho de performance não é tão grande. Existe, mas não é tão grande, mas mesmo assim vocês vão ver isso aí nos próximos testes, afinal os Intel Core Ultra estão chegando aí no mercado e a gente vai ter que retestar essa porra toda na mesma situação. O ponto positivo que saiu disso tudo é que finalmente este poder oculto que estava jogado ali no canto do Windows vai sair para todo mundo. Então o seu Ryzen 5000, o seu Ryzen 7000, o seu Ryzen 9000 vai ter ganho de performance. Não igual você tá vendo nos Ryzen 9000. De qualquer forma, 13% é bom? É bom, é um bom ganho de performance. 5% de salto de uma geração para outra é bom? Não, continua sendo ruim. Um pouco mais. Principalmente quando você prometeu que é de 5 a 9%. Aliás, eu não sei dizer, né? Porque a própria AMD também não sabe dizer, porque no post dela ela se contradiz. Uma hora ela diz que é de 5 a 7, 9%, uma hora é 5, uma hora... Eles também não sabem exatamente quanto que eles têm de ganho, porque aparentemente eles não sabem como eles estão testando o produto deles. Não consegue, né? Eu gostaria de estar trazendo para vocês outros vídeos, eu gostaria de já estar trazendo o comparativo dos Ryzen 5 para vocês. Mas para isso, nós temos uma responsabilidade, a gente precisa saber que o resultado que a gente está levando para vocês, ele reflete o produto que você está comprando. Realmente. Eu não quero trazer um vídeo aqui para você assistir e falar, nossa, não comprei este produto porque eu achei que era uma porcaria por conta dos testes desse cara e de repente o produto era bom. Então a gente estava procurando aqui este poder oculto, a bala de prata que vai resolver todos os problemas da AMD. Não existe. Jura? Não existe. A performance que a gente tá vendo é isso. É em média 5% nos jogos. Não é um processador para jogos, então a gente perdeu um tempo completamente inútil. A AMD também tentando provar que um processador que não é para jogos não tem uma boa performance em jogos. A AMD, o teu processador para jogos é o 7800X 3D. Para de perder tempo com o Ryzen 9, porque ele não é um processador para jogos, ele também roda jogos. Então foi um grande desperdício de tempo para todo mundo, mas felizmente você ganhou aí um pouco mais de performance no seu Ryzen 7000 que você já tinha comprado, ou que você deve comprar ao invés de comprar um Ryzen 9000, porque afinal de contas ele vai estar mais barato do que um Ryzen 9000. Então com essa grande perda de tempo que tivemos todos aqui, né, o Lucas fazendo teste, eu aqui fazendo vídeo para vocês, e vocês aí discutindo nos comentários, decidimos que nada muda. Você ganha um pouco mais de performance e o Ryzen 7000 ainda neste preço continua sendo uma boa opção.
decepção. O dia que não tiver mais no mercado, quem sabe? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Não quero mais saber de Ryzen 9000 por alguns meses.